Imagina acordar todos os dias como se tivesse sido convocado para um ritual que você nunca escolheu. Abrir os olhos, levantar-se mecanicamente, arrastar o corpo para cumprir tarefas que já não dizem nada sobre quem você realmente é. Imagina que essa rotina repetida ao ponto de se tornar invisível esteja minando o que há de mais autêntico dentro de você. E agora me diz, e se tudo isso, o seu esforço diário, o seu trabalho, as suas metas, não tivesse nenhum sentido real? Não estou falando de um sentido espiritual nem de um propósito filosófico escondido atrás das nuvens. Estou falando do chão, da matéria, daquilo que você toca todos os dias, o seu despertador, o transporte, as reuniões, as obrigações. Aquilo que você faz quando ainda está com os olhos cansados e a alma ausente. Já sentiu que tem algo dentro de você que não se encaixa com o mundo à sua volta? Uma sensação estranha, como se vivesse numa realidade que parece natural para todo mundo, menos para você? Essa sensação tem um nome: ruído existencial. É o barulho da sua essência tentando gritar enquanto o sistema te empurra para obedecer. Não é ansiedade. Não é falta de foco. É o grito de algo mais profundo. Um alerta interno de que você está vivendo uma vida projetada para te manter funcionando, mas não necessariamente vivo. Pensa comigo. Desde criança te ensinaram a estudar para ser alguém. Mas será que algum dia te perguntaram se você queria ser esse alguém? Te falaram sobre sucesso, conquistas, reconhecimento, mas sempre sob a condição de produzir, entregar, render. A escola era só um ensaio para o mercado, como se o trabalho fosse o destino natural do ser humano, como se tivéssemos nascido para isso. Mas, e se não? E se tudo isso for apenas uma peça cuidadosamente montada para manter você ocupado e submisso? E se a ideia de realização através do trabalho for a mentira mais bem contada da história moderna? O que você sente quando ouve essa pergunta? Incômodo? Raiva? Medo? É normal. É o sistema dentro de você se defendendo. Porque ele foi instalado desde cedo. Porque te ensinaram que descansar é preguiça, que contemplar é perda de tempo, que não fazer nada é um crime contra a produtividade. Mas honestamente, quem inventou essas regras? Quem foi que decidiu que viver só tem valor se gerar lucro, progresso, resultado? Talvez esse seja o momento em que você começa a enxergar a primeira rachadura, a primeira fissura na narrativa oficial, porque existe uma suspeita antiga, abafada por gerações, que está começando a despertar dentro de você. Essa suspeita diz que talvez, só talvez, o ser humano não tenha sido criado para ser útil, que talvez toda essa obsessão por performance e eficiência não passe de uma prisão sofisticada. E o mais insidioso? Essa prisão não tem grades visíveis. Ela é feita de expectativas, de metas, de horários, de cobranças disfarçadas de elogio. Você já se pegou fugindo de si mesmo, tentando parecer ocupado o tempo todo? Já percebeu que quando se permite parar um instante o mundo te pune? Que se não estiver fazendo algo produtivo, logo sente culpa, vergonha, medo de estar desperdiçando tempo? Isso tem um nome: chantagem emocional coletiva. Nos fizeram acreditar que a nossa existência precisa ser justificada, que viver por viver é errado, que o prazer, o descanso, o silêncio só podem vir depois do esforço. Mas o que acontece quando o esforço nunca acaba? Quando o depois nunca chega? Olha ao seu redor. Todo mundo está correndo. Todo mundo tem pressa. Mas ninguém sabe exatamente para onde está indo. O mundo moderno te treina para produzir, não para viver. E faz isso com tanta maestria que, mesmo nos raros momentos de pausa, você sente que está fazendo algo errado. Como se o simples fato de respirar sem um objetivo fosse uma ameaça. E é aí que eles vencem. Quando você sente culpa por existir sem função, quando começa a se autopoliciar, quando você mesmo se torna o seu próprio carrasco, porque no fundo, o humano não nasceu para produzir. O humano nasceu para sentir, para perder tempo, para olhar o céu sem esperar respostas.
para rir sem motivo, para chorar sem razão. Mas essa parte sua, a que não serve para nada, você deixou morrer, enterrada sob a agenda, os compromissos, os relatórios, os prazos. Você sufocou o seu eu mais real em nome de uma identidade fabricada, moldada para caber numa lógica que não foi feita por você, nem para você. E é aqui que entra Georges Bataille. Bataille não veio te ensinar a ser mais eficiente, nem a conquistar mais objetivos. Ele não queria que você melhorasse dentro do sistema. Ele queria que você o destruísse. Que tivesse coragem de olhar para o absurdo. Que encarasse a verdade proibida. A de que a sua vida não precisa servir para absolutamente nada. Ele falava de excesso, de desperdício. Não como desperdício material, mas como resistência. Fazer algo sem propósito, sem retorno, sem utilidade, só porque sim, porque é intensamente humano. E isso, na lógica capitalista, é uma afronta. Um crime contra a produtividade. Uma blasfêmia contra o Deus da eficiência. E agora, antes de continuar, faço um convite a você que já começou a sentir a rachadura. Demonstre que você é daqueles que enxergam além do véu. Que você valoriza este tipo de conhecimento que não é vendido, mas revelado. Que não serve ao sistema, mas à alma. Clique em inscrever-se. É de graça. E talvez hoje, agora, este seja o seu primeiro gesto de liberdade. Quantos seremos? O sistema não precisa de gritos para te controlar. Basta um calendário lotado. Ele não precisa de correntes nem de censura. Basta uma notificação no celular, uma reunião marcada, uma cobrança disfarçada de gentileza. A prisão é interna. Está dentro da sua mente, programada para funcionar como uma máquina bem ajustada. E o mais cruel de tudo? Você mesmo a alimenta. Você se sente vazio. E para não encarar esse vazio, preenche os dias com tarefas. Busca metas, listas, desafios. Lê livros de produtividade. Assiste vídeos motivacionais. Cria hábitos para ser melhor. Mas melhor para quem? Para quê? Quantas vezes você já se pegou fazendo algo apenas porque é o certo, mesmo que não fizesse sentido nenhum para você? Essa é a manipulação mais sofisticada de todas. Fazer você acreditar que está escolhendo, quando na verdade só está seguindo uma trilha traçada por outros. Você não escolheu esse estilo de vida. Ele foi empurrado em sua direção, aos poucos, através da escola, da família, dos comerciais, dos filmes, de todo um tecido cultural que repete a mesma mentira com vozes diferentes. E quando finalmente você para, quando o silêncio chega, quando não há mais tarefas urgentes nem compromissos inadiáveis, você sente uma dor estranha, uma espécie de desconforto invisível, como se tivesse esquecido como é apenas estar, como se fosse errado existir, sem estar ocupado. Essa dor tem nome: ausência de si mesmo. É nesse ponto que a vida começa a cobrar. Você não sabe de onde vem a angústia, nem porque, mesmo com tudo indo bem, há uma tristeza que nunca se dissolve. Porque o problema não está no que falta, está no que sobra. Sobra ruído, sobra controle, sobra máscara. Falta espaço, falta sentido, falta coragem. E Bataille sabia disso. Ele não falava ao seu ego, falava aquilo que existe antes do nome, da função, da profissão. Aquilo que é primitivo, livre, indomável. Aquela parte sua que ainda é capaz de se emocionar com um pôr do sol sem tirar uma foto. Que consegue dançar sem música. Que chora por algo que não consegue explicar. Ele chamava isso de experiência interior. Um mergulho radical dentro do ser. Um estado onde não há utilidade, apenas intensidade. Onde você não precisa justificar nada, nem a si mesmo. Onde estar presente já é o bastante. E é justamente por isso que essa ideia é tão perigosa para o sistema. Porque ela não pode ser vendida, não pode ser treinada, não pode ser monetizada. A experiência interior não gera lucro, não se transforma em número, não serve a nenhuma engrenagem. E isso a torna revolucionária. Porque o verdadeiro colapso do sistema não acontece nas ruas, mas dentro de você. Quando você entende que não precisa fazer nada para ter valor,
que o seu simples estar já é uma forma de resistência. Mas como você vai se permitir isso, se sua agenda está lotada até o mês que vem? Como vai se entregar ao mistério da existência se tem que bater metas na terça-feira? Como vai se permitir ser humano se vive tentando parecer uma máquina perfeita? O sistema é esperto. Ele não proíbe o descanso. Apenas o transforma em algo que precisa ser merecido. Ele não te prende fisicamente. Só te ensina a sentir culpa sempre que você desacelera. A culpa, essa sim, é a corrente mais resistente. Você já percebeu que não consegue nem aproveitar o seu tempo livre sem pensar em como usá-lo da melhor forma? Que até o lazer virou ferramenta de performance? Que até a meditação virou obrigação? Até o silêncio virou uma técnica? Isso é brutal. Porque a sua identidade começa a se confundir com o que você faz. Você não é mais alguém que escreve, que cura, que ensina. Você se torna o escritor, o médico, o professor. E se perde o título, perde o chão. Porque te ensinaram que você é a sua função, e não o seu ser. E mais do que isso, essa lógica contamina suas relações. Você começa a ver as pessoas como conexões, como oportunidades, como ferramentas. Quantos vínculos você já teve que existiam apenas porque eram úteis? Quantas conversas você manteve apenas para manter a ponte? E o pior, você também foi visto assim, como um meio, não como um fim. E quando sua utilidade acaba, acabam também os convites, as mensagens, os afetos. Porque o vínculo deixou de ser humano, virou contrato, troca, transação. Bataille gritava contra isso. Ele acreditava que o ser humano precisa de excesso, não de equilíbrio, de transbordamento, não de rotina, de intensidade, não de estabilidade. A estabilidade para ele era a morte em vida. A repetição, o adestramento da alma, a rotina cravada, a negação da experiência. Por isso ele falava tanto sobre o derretimento da forma, sobre a entrega ao caos, sobre permitir-se perder o controle. Porque só quando você perde o controle, você descobre quem realmente é, não o personagem, não o trabalhador, não o cidadão, mas o ser nu, o ser que sente sem censura, que vive sem manual. E sim, isso assusta. Porque o caos assusta, a liberdade assusta, a ausência de função assusta. Mas é nesse susto que mora a verdade, porque a liberdade real nunca é confortável. Ela é selvagem, desorganizada, indomável, mas é sua e está te esperando. Você não foi criado para funcionar como um relógio. Foi moldado, sim, condicionado, sim, mas lá no fundo, algo em você sempre resistiu, sempre desconfiou, sempre sentiu que havia mais do que metas e cronogramas. Essa parte sua, talvez esquecida, talvez abafada, ainda pulsa. Ela se manifesta no tédio que você não consegue explicar, na irritação que surge sem motivo, na vontade súbita de sumir, desligar tudo, desaparecer por uns dias. E não é loucura, é lucidez. Uma lucidez que o sistema tenta patologizar, rotular, medicar. Você já percebeu como tudo que foge da norma é chamado de disfunção, como se o único jeito certo de viver fosse produzir e obedecer? Mas e se a sua tristeza não for um defeito, e sim um sinal? E se a sua ansiedade for uma forma de alerta, um grito por liberdade? E se esse incômodo for o seu verdadeiro eu tentando emergir por entre os escombros de uma identidade que não foi feita por você? Georges Bataille não escreveu para te motivar. Escreveu para te desarmar, para tirar as ferramentas da mão de quem construiu muros ao redor da sua alma. Ele sabia que o ser humano precisa de rituais, sim, mas não de rituais de submissão. Precisa de rituais de intensidade, de comunhão com o mistério, com o sagrado. E aqui, sagrado não é religião, é presença, é entrega, é viver, como se a existência não precisasse de permissão para ser grandiosa. E agora que você está aqui, que chegou até este ponto, me escuta com atenção. Se tudo isso está mexendo com você, não ignore.
Não fuja. Não minimize. Tem algo em transformação aí dentro. E essa transformação merece espaço, merece voz, merece coragem. Por isso, se você sente que esse conteúdo está tocando onde poucos se atrevem, faça algo simples. Clique em inscrever-se. É gratuito, é simbólico, mas é um ato. Um gesto de quem não quer mais apenas sobreviver no automático. Um gesto de quem escolhe pensar diferente. Quantos seremos, agora? Deixa eu te contar algo que poucos sabem. Existe dentro de você uma parte que nunca foi tocada pelo trabalho, nunca foi disciplinada, nunca se adaptou totalmente. Essa parte é selvagem, espontânea, poética. E mesmo que você a tenha esquecido por anos, ela está lá, viva, escondida, esperando por um espaço. E cada vez que você sente que sua vida está desconectada, é porque ela está batendo na porta. Bataille falava que essa parte só pode ser acessada através do que ele chamava de gasto. Não o gasto financeiro nem o consumo, mas o gasto existencial. Fazer algo que não serve para nada. Algo sem objetivo, sem retorno, sem produtividade. Algo intensamente inútil. E por isso mesmo profundamente humano. A sociedade moderna odeia o que não pode controlar. Por isso ela rejeita o inútil, o silêncio, o ócio, o prazer sem função. Ela precisa que tudo tenha um propósito, um benefício, um resultado, porque é assim que ela te mantém dentro do jogo. E aí vem o truque mais cruel. Ela não apenas exige que você seja útil, ela faz com que você acredite que só tem valor quando está sendo útil. Assim, quando você para, quando descansa, quando apenas contempla, você se sente mal, você se sente vazio, você sente culpa. Mas a culpa é um código implantado, um veneno que enfraquece a sua liberdade, um truque que transforma prazer em pecado, liberdade em erro, desejo em desvio, e o mais perigoso de tudo, ela se infiltra na sua identidade. Quantas vezes você já respondeu a pergunta quem é você com a sua profissão? Sou advogado, sou designer, sou engenheiro. E se de repente você perdesse esse título? O que restaria? Essa é a pergunta que o sistema quer que você nunca faça. Porque se você se der conta de que é mais do que aquilo que faz, ele perde o controle. Se você descobrir que a sua existência não precisa ser justificada, ele não sabe o que fazer com você. E isso se espalha. Contamina tudo. Inclusive os relacionamentos. Você começa a ver as pessoas como degraus, conexões, ferramentas. O afeto se transforma em investimento. O encontro vira estratégia. A conversa vira rede de contato. E quando o retorno esperado não vem, o laço se rompe. Porque o que era humano virou mercadoria. E o que era vínculo virou contrato. Já reparou nisso? Em quantos vínculos você sustenta apenas por conveniência? Em quantas vezes você se deixou usar ou usou alguém porque era necessário? Bataille dizia que o ser humano não quer equilíbrio, quer intensidade, não quer só paz, quer êxtase, não quer estabilidade, quer viver ao limite. E esse desejo é legítimo, é verdadeiro, é perigoso, sim, mas vital. Por isso ele falava da experiência interior como um mergulho que não tem volta. Um caminho que te arranca da superfície e te joga num espaço onde não há mais metas nem relógios. Apenas presença, apenas entrega, apenas ser. E é exatamente aí, nesse espaço sem chão, sem nome, sem manual, que a vida de verdade começa. Se você está gostando do vídeo, clica em inscrever-se. É de graça e você não tem desculpa. Talvez o que mais assuste não seja o vazio em si, mas o que ele revela quando finalmente temos coragem de encará-lo. Porque no silêncio que sobra quando todas as tarefas se calam, surge uma voz que você não escuta há anos, ou talvez nunca tenha escutado. É a sua própria voz. Aquela que não obedece, que não finge, que não quer agradar ninguém. Aquela que não sabe mentir. Ela pergunta:
Por que você está vivendo assim? Para quem você está tentando provar tanto? E talvez nesse momento a resposta não venha em palavras. Talvez venha em forma de dor, de saudade, de choro inesperado. Porque há muito tempo você se afastou de si mesmo. E voltar dói. Dói admitir que você passou anos correndo por trilhas que não escolheu. Dói perceber que você disse sim demais. Que se adaptou demais. Que aceitou o inaceitável por tanto tempo, que hoje acha que é normal. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer: não é normal. Não é normal viver cansado. Não é normal se sentir inútil quando descansa. Não é normal medir seu valor por sua produtividade. Não é normal ter que justificar sua existência com resultados. Isso é adoecimento coletivo. É uma hipnose, em massa. Bataille enxergava isso com brutal clareza. Ele via o ser humano como um ser feito para o excesso, não para a contenção, para a explosão, não para a conformidade, para o sagrado irracional, não para a lógica implacável da utilidade. E essa visão assusta porque ela exige que a gente aceite uma ideia radical. Talvez viver não seja um meio. Talvez viver já seja o fim em si mesmo. Imagine se você não tivesse que fazer nada para merecer estar aqui. Imagine se o simples fato de respirar, olhar, tocar, rir, já fosse suficiente. Imagine uma existência que não pede resultados, uma vida que não precisa de planilhas, um corpo que não precisa de metas. Apenas um ser inteiro, intenso, presente. Difícil imaginar, não é? Porque nos ensinaram a sempre buscar o próximo passo, a próxima conquista, o próximo nível, como se sempre estivéssemos aquém, como se nunca fôssemos o bastante. E por isso corremos, produzimos, nos esgotamos, e quando finalmente conquistamos, o vazio continua lá, como uma sombra, como uma dívida que nunca se paga. É esse ciclo que Bataille queria romper. Ele falava da vergonha do excesso porque sabia que fomos ensinados a sentir culpa quando não estamos sendo úteis, mas também sabia que essa vergonha é o primeiro portal, o primeiro desafio, e que apenas atravessando ela é que podemos encontrar uma liberdade real, uma liberdade que não é dada, é conquistada com rebeldia. Sim, rebeldia, porque parar de produzir é hoje um ato político. Dizer não às regras do rendimento é um gesto revolucionário. Permitir-se perder tempo é um grito de resistência. E a cada instante que você se permite não fazer nada, sem culpa, sem explicação, sem plano, você está afirmando algo poderoso. Eu não vim para servir, eu vim para sentir. Você consegue imaginar o impacto disso? Um mundo onde cada pessoa se permitisse existir por si só, sem a constante obsessão pelo desempenho? Um mundo onde o valor não fosse medido por currículo, por função, por relevância? Seria o fim do sistema como o conhecemos. Porque o sistema depende da sua obediência, da sua pressa, da sua culpa. E sabe o que é mais curioso? Você já teve vislumbres desse mundo. Na infância, quando brincava sem motivo, nos momentos em que dançava sozinho, quando olhava para o céu e esquecia do tempo, quando ria até doer a barriga. Nessas horas você tocava o que Bataille chamava de experiência pura. Aquilo que é feito só de presença, só de intensidade, só de vida. Mas com o tempo, você esqueceu. Te fizeram esquecer. Te convenceram de que essas coisas eram bobas, inúteis, improdutivas. E você acreditou. Acreditou que crescer era deixar de sentir. Que amadurecer era se tornar funcional, que ser adulto era suportar tudo em silêncio. Mas e se for o contrário? E se amadurecer for, na verdade, voltar? Voltar para aquele estado de inteireza, de liberdade, de presença sem finalidade. Talvez esse seja o verdadeiro crescimento. Recuperar o que foi abandonado no altar da utilidade. Você não precisa destruir o sistema. Basta sair dele por dentro. Basta parar de acreditar nas mentiras que ele te contou. Basta recusar a lógica que transforma tudo em recurso. E isso não exige uma
Grande revolução. Começa com pequenos atos, silenciosos, pessoais, íntimos. Desligar o celular por 1 hora, comer devagar, ouvir uma música sem fazer mais nada, olhar para uma árvore como se fosse a primeira vez, deixar o pensamento vagar sem culpa, permitir-se não produzir nada por um tempo, apenas ser. Esses gestos, por mais simples que pareçam, são sementes, e cada vez que você planta uma, algo novo começa a crescer dentro de você, algo que o sistema não pode controlar, algo que ele não pode vender, algo que ele teme profundamente, um ser humano livre. Um ser humano livre não precisa gritar. Sua liberdade é tão silenciosa quanto insuportável para uma sociedade construída sobre o barulho da pressa. Ele não corre, não compete, não justifica sua existência com gráficos ou metas. Apenas é. E ser, hoje, é uma afronta, porque ser é inútil. E tudo que é inútil na lógica do sistema é considerado perigoso. Mas por que tanto medo do inútil? Porque o inútil revela o que o sistema quer esconder, que a vida no seu estado mais puro não serve para nada. E exatamente por isso é sagrada, porque não se explica, porque não se vende, porque não tem ROI, nem KPI, nem propósito escalável. George Bataille entendeu isso com uma profundidade que poucos ousaram tocar. Ele não era um filósofo interessado em respostas. Era um explorador da vertigem, um cartógrafo da intensidade, um homem que escolheu olhar direto para o que assusta e que teve a ousadia de dizer: a vida não precisa ser útil, precisa ser vivida. Mas o que significa, na prática, viver sem utilidade? Significa recuperar o corpo, o tempo, o olhar. Significa permitir-se errar sem punição, cansar sem culpa, amar sem meta, sentir sem querer entender tudo. Significa parar de tentar fazer da vida uma ferramenta e começar a tratá-la como um mistério. E sim, esse é um salto no escuro, porque fomos treinados para buscar garantias, para esperar recompensas, para acreditar que cada gesto deve ter um motivo. E de repente, alguém vem e diz: faça sem motivo, viva sem explicação, dance sem música. Isso colapsa os alicerces da mente condicionada. E por isso incomoda tanto. Mas talvez o desconforto seja necessário. Talvez ele seja o sinal de que algo começa a ruir. E que ruir, longe de ser um fracasso, é o primeiro passo para reconstruir-se por dentro. Quantas estruturas em você foram erguidas sobre mentiras? Quantas ideias você carrega que nunca foram suas? Quantas regras você segue que não fazem sentido algum? Você já se perguntou por que sua agenda está sempre cheia? Por que você se sente mal quando não está sendo produtivo? Por que até o descanso virou estratégia? Por que até o lazer tem que ser inteligente? Por que até a espiritualidade virou ferramenta de desempenho? É porque o sistema não quer que você pare. Porque se você parar, você pensa. E se você pensar, talvez comece a questionar. E se questionar, talvez não obedeça. E se não obedecer, talvez inspire outros a fazer o mesmo. E é isso que ele mais teme: o contágio da liberdade. A liberdade é viral. Quando alguém começa a vivê-la de verdade, sem slogans, sem filtros, sem medo, ela se espalha. E quando ela se espalha, não há controle que resista. Porque a liberdade verdadeira não precisa de líderes. Ela não precisa de doutrinas. Ela não precisa de sistemas. Ela nasce no íntimo, no silêncio, no espaço onde você finalmente se encontra. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, mesmo sem fazer sentido algum. A vida não é um problema a ser resolvido. É um mistério a ser vivido. E enquanto você tentar transformá-la em planilha, ela continuará escapando por entre os dedos. Mas no dia em que você parar de tentar controlar, algo muda. O tempo desacelera. O corpo respira diferente. A alma sussurra: obrigado. E talvez você chore, porque vai lembrar. Vai lembrar de quem você era antes de tudo isso. Vai lembrar de como era viver sem medo, sem culpa. Vai lembrar da criança que brincava sem objetivo, que amava sem condições, que dançava sem pensar se estava sendo ridícula.
E essa lembrança é o começo da cura, porque ela revela que você não está perdido, está apenas afastado de si, está apenas adormecido. E que despertar, embora seja doloroso, é possível. Sempre foi, mas não se iluda. O caminho não será linear. Haverá recaídas, haverá dias em que a culpa vai te visitar de novo, em que a lógica da produtividade vai parecer sedutora, em que o mundo vai te cobrar eficiência, foco, desempenho. E é nesses dias que você terá que lembrar: não é fracasso querer parar, não é fraqueza querer sentir, não é erro querer existir sem ser medido. É coragem, coragem rara, coragem subversiva, coragem de quem ousa recuperar a parte mais preciosa de si mesmo, a que não serve para nada, mas que no fundo significa tudo. E se te perguntassem agora, o que você realmente deseja? Não o que você acha que deveria querer, não o que a sociedade espera, mas o que você, no fundo, deseja. Consegue responder? Ou será que faz tanto tempo que você silenciou essa voz, que já nem sabe como ela soa? A verdade é que muitos não conseguem. Não porque não tenham desejos, mas porque desaprenderam a escutá-los. Foram treinados para substituí-los por metas, por objetivos, por funções. Desejo virou consumo. Vontade virou ambição. Sonho virou estratégia. E é aí que começa a desconexão. Quando você deixa de desejar como um ser humano e passa a operar como uma engrenagem, uma peça dentro de uma lógica que exige sempre mais e oferece cada vez menos. Mais esforço, menos sentido. Mais velocidade, menos presença. Mais performance, menos prazer. Georges Bataille não queria te ensinar a produzir melhor. Ele queria te convidar a romper. Romper com a ideia de que você precisa merecer a vida. Romper com a lógica do útil. Romper com o condicionamento que transforma até os momentos mais íntimos em obrigações disfarçadas. Porque, no fundo, o que está em jogo não é apenas a sua rotina, é a sua alma, o seu ser, a sua capacidade de estar vivo sem ser programado, a sua coragem de dizer: não, preciso de permissão para existir. E quando você diz isso, com o corpo, com o tempo, com os gestos, algo muda. Os olhos veem diferente. O silêncio deixa de ser incômodo. A lentidão se torna agradável. A inutilidade ganha sabor. A vida, que antes era apenas um processo, se transforma numa experiência. Você já reparou como tudo, hoje, precisa ser útil? Até a arte precisa vender. Até o amor precisa ser eficiente. Até a espiritualidade precisa gerar resultado. Mas e se a beleza estiver justamente no que não serve para nada? O sorriso de um estranho na rua. A dança desajeitada no meio da sala. O café tomado olhando pela janela. A caminhada sem destino. O choro sem motivo. Tudo isso é vida. Tudo isso é presença. Tudo isso é humano. E nada disso tem função. Mas, para acessar esse lugar, você precisa coragem. Porque viver sem propósito é visto como heresia. E heresia sempre assusta os devotos do sistema. Eles vão te chamar de preguiçoso, de irresponsável, de imaturo. Mas o que eles realmente querem dizer é: você me lembra da liberdade que eu escolhi esquecer. Você vai incomodar. E tudo bem. Porque quem vive de verdade sempre incomoda quem apenas sobrevive. Você não veio ao mundo para ser exemplo de eficiência. Veio para ser chama, para ser movimento, para ser aquele que, mesmo em silêncio, quebra a ordem com a sua simples presença. E isso é mais político do que qualquer protesto. Porque a sua paz é insuportável para um mundo que vive do caos. A sua pausa é insuportável para um mundo que gira por medo. O seu prazer é insuportável para um sistema que lucra com a culpa. Então sim, descansar é um ato de guerra. Sentir é um ato de desobediência. Viver sem finalidade é um ato revolucionário. E cada vez que você se permite isso, você está abrindo espaço para uma nova forma de estar no mundo. Uma forma que não se explica, mas que se sente. E é por isso que estamos aqui. Não para encontrar respostas prontas,
mas para fazer perguntas que libertam, para acender fogueiras nas sombras da existência, para lembrar que existe algo além da produtividade, além da utilidade, além do lucro. Existe a vida, crua, livre, indomável, e ela está te esperando. Talvez o mais difícil não seja entender essa liberdade, mas aceitá-la. Porque aceitar que a vida não precisa servir para nada significa abrir mão de todas as justificativas que te mantiveram em pé até agora. E ao fazer isso você percebe, não era a vida que era pesada, eram as máscaras, os papéis, os disfarces. Aceitar a liberdade verdadeira é como tirar uma roupa que usou por décadas. No começo, você se sente nu, exposto, vulnerável, mas aos poucos começa a respirar melhor. A pele sente o vento, o corpo se reconecta com sua própria forma, e de repente você lembra, isso sou eu, sem roteiro, sem personagem, sem função. E é nesse momento que o sistema perde o controle sobre você. Porque ele não sabe lidar com quem não quer mais jogar, com quem não quer mais competir, com quem não quer mais fingir, com quem diz, não preciso vencer, preciso viver. E a partir daí, tudo muda. Você começa a ver o tempo de outro jeito. Deixa de ser recurso e vira espaço. Um espaço onde o ser pode florescer, sem pressão, sem pressa. Um tempo que não é dividido em blocos de produtividade, mas em respirações profundas, em olhares demorados, em silêncios cheios de sentido. O tempo, então, volta a ser sagrado, e o corpo também, porque você para de tratá-lo como uma máquina que precisa render. Começa a ouvi-lo, a respeitá-lo, a cuidar dele não por estética, não por obrigação, mas por afeto. Você percebe que o corpo é o seu primeiro lar, e que ele também precisa descansar, sentir, celebrar. Georges Bataille sabia disso. Ele não era apenas um pensador, era um místico do excesso, um poeta da transgressão, alguém que se recusou a aceitar que viver era apenas sobreviver. Para ele, a vida só valia a pena quando tocava o indizível, quando atravessava os limites, quando se rendia ao que não podia ser nomeado. E é isso que falta ao mundo moderno: rendição. A capacidade de se entregar ao mistério, de admitir que não sabemos, que não controlamos, que não entendemos tudo, e ainda assim viver com coragem, com presença, com intensidade. Mas para isso é preciso quebrar a lógica que tudo mede, tudo pesa, tudo compara. É preciso abrir mão de ser o melhor, de ser alguém, de ser eficiente. É preciso parar de tentar chegar lá e perceber que lá não existe, que só existe o aqui e que o aqui basta. Você consegue imaginar uma existência onde não há nada a provar? Onde não há corrida, nem meta, nem ponto de chegada? Onde você não é um projeto em constante melhoria, mas uma presença em constante descoberta? Esse é o convite, não para fugir do mundo, mas para habitá-lo de um outro jeito. Um jeito que não se curva à lógica do mercado. Um jeito que não transforma tudo em mercadoria. Um jeito que devolve o sagrado às pequenas coisas, ao café quente numa manhã fria, ao abraço sem pressa, ao silêncio compartilhado, ao riso inesperado, ao simples fato de estar vivo. E se isso parece pouco para você, talvez seja porque te convenceram de que precisa de muito para ser feliz. Mas e se for justamente o contrário? E se o excesso de metas, de estímulos, de compromissos for o que está te sufocando? E se a liberdade que você busca não estiver no mais, mas no menos? Menos ruído, menos pressão, menos obrigação, mais presença, mais escuta, mais ser. Bataille falava que há uma parte em nós que nunca foi domesticada, que não obedece, que não aceita a lógica do útil. Essa parte é a fonte da verdadeira liberdade, e está aí, dentro de você, esperando. Mas ela não vai gritar, não vai implorar. Ela vai esperar, em silêncio, até o dia em que você decida, por vontade própria, abrir espaço, abrir tempo, abrir corpo, abrir alma. E quando você fizer isso, tudo vai mudar.
Mudar nesse contexto não significa abandonar tudo e fugir para o alto de uma montanha. Não se trata de negar o mundo, mas de reentrar nele com outros olhos, de reconstruir a sua forma de estar. Porque o que Georges Bataille propõe não é isolamento, é transfiguração. Uma revolução íntima, silenciosa, mas devastadora. Uma reorientação do desejo, onde o centro deixa de ser a utilidade e passa a ser a intensidade. E aqui, intensidade não é barulho, não é exagero. É profundidade, é presença radical. É viver com a alma inteira em cada gesto, por menor que seja. É olhar para uma flor como se fosse um milagre. É ouvir uma música como se fosse a primeira vez. É estar com alguém sem precisar de palavras. E ainda assim sentir tudo. Você percebe o quanto isso é revolucionário? Vivemos em um mundo onde tudo precisa de função. Onde cada minuto é capital. Onde cada ação precisa ser explicada, monetizada, controlada. Então, quando alguém se permite existir fora dessa lógica, está quebrando o feitiço. Está mostrando com sua simples existência que há outras formas de viver. E isso incomoda, porque a liberdade de um ameaça a prisão de todos. É por isso que tantos vão tentar te puxar de volta. Vão dizer que você está perdendo tempo, que está desperdiçando oportunidades, que precisa pensar no futuro. Mas o futuro não existe. O que existe é o agora. E se o agora não for vivido com verdade, o futuro será apenas uma repetição pálida de uma vida que nunca começou. Bataille nos chama para esse agora. Um agora sem metas, sem promessas, sem performance. Um agora onde o ser humano se reconcilia com sua origem mais primitiva. A de ser um animal sensível, poético, mortal e, por isso mesmo, sagrado. Você já pensou na palavra derroche como forma de espiritualidade? Bataille pensou. Ele via o gasto sem retorno como um gesto divino. Um modo de existir que não obedece ao ciclo de produção e recompensa. Fazer algo só porque sim. Porque a alma pede. Porque o corpo vibra. Porque o instante exige, e o mais belo. Esse tipo de gesto, inútil, gratuito, sem objetivo, é o que mais nos humaniza. Porque ele nos lembra que somos mais do que nossa utilidade. Que somos mais do que nosso currículo. Que somos mais do que a imagem que projetamos. Somos desejo. Somos respiração. Somos carne, caos, brilho e sombra. Somos criaturas feitas de contradições. E tudo bem, não precisamos nos encaixar. Precisamos nos permitir. Permitir-se cansar. Permitir-se falhar. Permitir-se não saber. Permitir-se mudar de ideia. Permitir-se parar. Permitir-se recomeçar. Permitir-se dançar fora do ritmo. Permitir-se rir alto. Permitir-se não ser entendido. Essa é a nova ética, não a do sucesso, mas a do ser. E o mais poderoso é que isso começa em silêncio. Ninguém vai aplaudir quando você sentar para ver o pôr do sol sem tirar foto. Ninguém vai te premiar por ter passado uma tarde inteira olhando o teto e pensando na vida. Mas ali, naquele gesto sem testemunhas, algo imenso está acontecendo. Você está se libertando, e essa libertação, por ser íntima, não depende de nada externo. Você pode estar no meio da cidade ou no campo, no emprego que odeia ou no que ama, rodeado de gente ou completamente só. O que importa não é o cenário, é o lugar interno de onde você vive. Se esse lugar é habitado por presença, por autenticidade, por abertura, então você já começou. Mas se ainda há pressa, culpa, autoexigência desmedida, não se culpe por isso. Apenas perceba. Traga consciência. Acorde um pouco mais a cada dia. Porque o despertar não é um evento, é um processo. E como todo processo exige paciência, compaixão e tempo. E o mais bonito, você não está sozinho. Existe uma rede silenciosa de pessoas despertando. Gente que, como você, começou a questionar. Que sentiu aquela fisgada no peito. Que teve coragem de dizer basta. Mesmo que ainda sussurrando. E essa rede não precisa se encontrar, porque ela vibra no mesmo campo.
Ela compartilha o mesmo silêncio. Ela carrega o mesmo fogo. Você faz parte dela. E talvez essa seja a nova revolução. Uma revolução que não se faz com gritos, mas com silêncios. Que não se anuncia, mas se sente. Uma revolução feita de gente comum que, aos poucos, vai largando a armadura. Gente que escolhe olhar nos olhos, andar mais devagar, ouvir mais do que falar. Gente que aprendeu que viver não é vencer, é se entregar. Essa revolução não tem bandeiras, não tem líderes, não tem slogans, porque ela não quer conquistar o mundo. Ela quer devolver o mundo ao que ele sempre foi antes de ser transformado. Em mercado, um milagre. Um lugar onde o ar é suficiente. Onde o toque tem valor. Onde o tempo não é inimigo. Onde o amor não é moeda de troca. E tudo isso começa em você. Começa no dia em que você percebe que não precisa mais performar. Que pode existir sem se justificar. Que pode ser sem ter que parecer. Que pode respirar sem estar correndo atrás de algo. Esse dia talvez pareça pequeno, quase invisível. Mas ele é o começo de tudo. Bataille sabia disso. Ele não propunha soluções fáceis, nem prometia felicidade. O que ele oferecia era vertigem. Era risco. Era verdade crua. Porque ele acreditava que só no confronto com o sem sentido é que o ser humano se revela. Só quando tudo desmorona é que algo autêntico pode nascer. Você já passou por isso? Já teve um momento em que tudo o que parecia certo perdeu o sentido? Em que você não sabia mais quem era, nem o que queria? Em que até as certezas mais sólidas se tornaram pó? Se sim, então você conhece esse lugar. E se está passando por isso agora, respira. Porque isso não é o fim. É o solo fértil da transformação. É o momento em que as máscaras caem, em que a performance cansa, em que o personagem morre, e aí, só aí, nasce o que é real. Mas o real não vem com garantias. Ele é frágil, imperfeito, cheio de falhas, e ainda assim, imensamente vivo. Você consegue aceitar isso? Consegue olhar para si e dizer: eu não sei tudo, não sou tudo, não posso tudo, e tudo bem? Consegue abraçar a sua própria vulnerabilidade sem tentar consertá-la? Consegue parar de fugir de si e começar a escutar o que há anos tenta te dizer? Essa escuta é o que o sistema teme, porque quando você escuta de verdade, percebe que muito do que te disseram era mentira, que você não precisa ser forte o tempo todo, que não precisa estar certo sempre, que não precisa provar nada a ninguém, e principalmente que não precisa viver com medo, medo de não dar conta, medo de não ser aceito, medo de ser deixado de lado. Todos esses medos foram ensinados, plantados, cultivados. Mas eles não são seus. Você não nasceu com eles. Eles foram colocados em você para que fosse mais fácil te controlar. Mas agora você sabe, e o que se sabe não pode ser esquecido. Uma vez que você viu a rachadura, não dá mais para fingir que ela não está ali. E essa rachadura é a porta, a entrada para uma vida mais verdadeira, mais presente, mais sua. E agora que estamos quase chegando ao fim dessa jornada, eu te pergunto, o que vai fazer com tudo isso? Vai voltar ao automático? Vai fingir que não ouviu? Vai dizer a si mesmo que é bonito, mas impraticável? Ou vai dar um passo? Pequeno, talvez, mas seu vai fechar os olhos por um instante e escutar seu próprio silêncio. Vai permitir-se sentir o que tiver que ser sentido. Vai dar um tempo para si mesmo. Vai se libertar da culpa. Vai se permitir ser, sem precisar servir. Se você chegou até aqui é porque algo em você quer mais, não mais coisas. Mais verdade, mais presença, mais liberdade. E essa liberdade está a um passo de você. Um passo que só você pode dar. E se você der esse passo, por menor que seja, algo dentro de você nunca mais será o mesmo. Talvez ninguém note. Talvez o mundo continue girando como se nada tivesse acontecido. Mas você saberá. Você sentirá. Porque pela primeira vez em muito tempo você terá feito algo não porque devia, mas porque quis. Porque sentiu. Porque era verdadeiro.
Esse é o momento em que a transformação deixa de ser uma ideia e se torna vida. O momento em que você não está mais apenas escutando palavras, está encarnando um novo modo de existir. Um modo que não se define por fórmulas nem se resume em frases bonitas. Um modo que se experimenta no corpo, no silêncio, no gesto mais simples. Georges Bataille nos deixou um legado que muitos ainda não entenderam. O de que a inutilidade pode ser sagrada. Que a vida, quando vivida sem amarras, nos conecta com algo mais profundo do que qualquer lógica ou razão. Ele não queria que você melhorasse sua performance. Queria que você se libertasse dela, que você abandonasse a necessidade de justificar cada segundo com alguma entrega, porque no fundo a vida não te exige provas. Ela só te pede presença. E agora, depois de tudo que foi dito, resta apenas uma escolha. Continuar carregando o peso do desempenho, da imagem, da utilidade, ou largar, soltar, deixar cair. Você não precisa mudar o mundo. Não precisa se tornar nada além do que já é. Só precisa parar de fugir de si mesmo, permitir-se habitar a própria existência sem querer torná-la produtiva. Isso é um ato de coragem, de resistência, de amor próprio. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu ouvir, escolheu sentir, escolheu se abrir para um pensamento que incomoda, mas que liberta. Então não deixe essa faísca morrer. Cultive-a, transforme-a em prática, na maneira como você se trata, como olha para os outros, como respira, como desacelera, como se permite não saber, não render, não fazer, porque esse é o caminho da liberdade real, a liberdade que não é dada por ninguém, que não depende de sucesso, de aplauso ou de validação, uma liberdade que começa e termina em você. E para encerrar, te deixo com um último convite, e lembra de se inscrever no canal. Porque, caso contrário, você vai acabar fazendo parte daqueles que passam a vida inteira funcionando, mas nunca chegaram a viver de verdade. A escolha é sua. E se você sentiu que algo se abriu dentro de você, deixa seu comentário. Diz: eu existo e não sirvo. Porque essa frase, por mais simples que pareça, é um ato de revolução. E agora sim, pode fechar os olhos, pode desligar o mundo, pode se permitir não servir por 5 minutos, por 10, por quanto tempo quiser. Porque nesse instante de inutilidade absoluta você está mais vivo do que nunca. Nos vemos no próximo mergulho. Ou, quem sabe, dentro do seu silêncio.